Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar de um pedacinho do elétron, esse primeiro encontro. A nossa ideia é conversar sobre ritmo sinusal e as taquirritmias mais frequentes na prática clínica, mas as taquirritmias estáveis, aquele paciente que por rotina faz um eletro, ou pré-operatório, ou avaliação porque é hipertenso, diabético, e aí tem alguma alteração em termos de taquirritmia. Bom, então os objetivos dessa aula, desse encontro, aula não, né? A gente definir o que é o ritmo sinusal e identificar as principais taquicardias sem estabilidade hemodinâmica que a gente vê na prática clínica. Taquicardia sinusal, taquicardia atrial, fibrilação atrial e flutter atrial. Fisiologia do sistema de condução. As células do coração, elas têm um automatismo intrínseco. O que diferencia é o tempo desse automatismo. O nosso sinusal, ele é o marca-passo natural do coração porque ele tem um automatismo mais rápido. Então, as células se despolarizam automaticamente e chegam no nível de potencial de ação mais rápido do que nos miócitos do ventrículo ou aquelas células que estão mais distantes do nosso sinusal. A gente fala mais baixo. E a gente consegue ver nessa ilustração que o nosso sinusal, ele chega no potencial de ação mais rápido do que as células ventriculares ou do feixe de His. Quanto mais alto o estímulo à célula está, maior a frequência cardíaca. Esses valores são para um adulto, né? Então o nosso sinusal no adulto até está desatualizado, mas enfim, entre 50 e 60, células atriais um pouquinho mais baixo a frequência cardíaca que ela é capaz de mandar pela autodespolarização dela, até as células ventriculares que tem uma frequência basal normal de 30 a 35. Funciona. A gente tem o estímulo inicial para o nó AV, existe uma condução facilitada pelos átrios e ela vai até o nó AV. Aqui existe um delay. Nesse delay acontece a contração atrial, esvaziamento atrial e enchimento ventricular. Esse delay a gente vê pelo segmento PR, que é aquela linha de base entre a onda P e o complexo QRS. Depois desse delay, o impulso elétrico vai pelas feixes direito e esquerdo, verificando, eles são eletricamente isolados e eles vão levando impulso até o finalzinho do feixe de punção, onde ele é feito célula a célula, a partir do ventrículo, da ponta para cima, para fazer um movimento eficaz de ejeção. E esse aqui é o resultado dessa interação elétrica sincronizada, um batimentos efetivos no ritmo adequado. Tá? Então a gente tem a onda P, que é a primeira onda que normalmente ela é positiva, ela é de baixa, ela é pequenininha perto das outras ondas. Ela retorna a linha de base, o segmento PR, que é o tal do delay do nó AV. O segmento QRS, que é a primeira onda negativa, R, primeira onda positiva, e o S, a onda negativa após o R. Esse é o complexo completo, porém, dependendo da derivação e do paciente, ele pode não ter todas essas ondas, QRS. Pode ser só P, seguido de um R, pode ser um P com Q puro, ou com R puro, que é quando tem só onda positiva, só onda negativa, enfim. Após o S, a gente tem o famoso ponto J, o que eleva ou abaixa, determinando o supraínfimo do segmento SD. Tá? A onda T, que habitualmente, na maior parte das derivações, é positiva. Tem algumas que fisiologicamente são negativas, mas de forma geral positiva. E a onda U, que não está presente sempre, pelo contrário, ela é mais rara, tá? Que seria uma onda positiva após a onda T. Então, o ritmo sinusal. O ritmo sinusal, ele é caracterizado por um elétron com ondas P, com mesma morfologia, positivas em D1 e AVF, com um complexo QRS após cada onda P e com uma frequência cardíaca entre 50 e 100. Tá?
Então, 55 de frequência é normal, tá? Antigamente, algumas referências mais antigas falam de 60. Hoje, a gente usa essa referência de 50. O nosso sinusal, no ritmo sinusal, ele dá um impulso que vem do nosso sinusal, que fica no átrio direito, perto da desembocadura da cava, e esse impulso vem da direita para a esquerda, superior para inferior. O vetor final é este aqui, tá? Essa diagonal para baixo. Com isso, obrigatoriamente, o D1, que seria o vetor horizontal para a esquerda, e o AVF, que é o vetor vertical para baixo, vão ser positivos. Por isso que a definição de ritmo sinusal é onda P positiva em D1 e AVF. Existe também pormenores de positivo em D2 e negativo em AVR, mas isso é redundante, né? Porque se for positivo em D1 e AVF, vai ser positivo em D2 e negativo em AVR, tá? Então, para guardar, eu acho que essas duas é o suficiente, vai ser suficiente para a gente diagnosticar adequadamente. Então, aqui um exemplo, tá? A gente vê uma onda positiva em D1, positiva em AVF. É isso que determina o ritmo sinusal. Aqui, a gente vê uma onda positiva em D1 e negativa em AVF. Tá? Isso quer dizer que a gente tem um ritmo atrial não sinusal, tá? Porque o vetor ele está subindo ao invés de descer. Tá? Então, esse aqui, embora tenha onda P antes de todo o complexo QRS, ela está negativa em AVF, então ele não é um ritmo sinusal, ele é um ritmo atrial. Esse aqui a gente não vai ver aprofundadamente, mas cadê a onda P? Obviamente não é um ritmo sinusal, é só uma ilustração, esse slide, que ele não é o objetivo da aula, mas só para a gente ver. Esse aqui é um outro exemplo, tá? E cadê as ondas P's? A gente não tem onda P nem em D1, nem em AVF, na verdade, em nenhuma derivação. Então, esse eletro, ele não é um ritmo sinusal. Outro pré-requisito para o ritmo ser sinusal, a onda P antes de cada QRS. Aqui a gente tem várias ondas P's no eletro, tá? Algumas seguidas de QRS, outras nem tanto, outras órfãos de QRS. Tá? Então, não dá para falar em ritmo sinusal nesse eletro. Tá? Como calcular a frequência cardíaca no eletro? Tem várias formas, tá? 1.500 dividido pelo RE, pelo número de quadradinhos de 1 milímetro entre 2 REs. Esse é um cálculo que dá uma frequência mais próxima do real, porém a gente precisa muitas vezes de uma calculadora, porque às vezes são números quebrados, não são números inteiros. Mas, nesse exemplo aqui, 22 quadradinhos, então a frequência desse eletro é 68 batimentos por minuto. Tem uma outra regra, é menos exata do que a anterior, porém ela é super válida na prática. Tá? Os elétrons, eles têm marcação de a cada 5 milímetros com linhas mais grossas. Então, são quadrados de 5 milímetros. Então, o cálculo seria 300 dividido pelo número de quadrados de 5 milímetros entre dois R's. Tá? Neste exemplo, existe um quadrado de 5 milímetros entre cada R, o que dá uma frequência de 300. Acaba sendo bastante prático. Você vai vendo a cada quadrado de 5 milímetros até aparecer o QRS, você guarda essa sequência. Então, 300, 150, 100. Então, se eu tivesse um QRS aqui, 300, 150, 100, mas estaria em 100. Se eu tivesse aqui, 300, 150, 100, 75, 60. Tem que guardar essa sequência e como uma tabuada mesmo. Então, essa é a mais prática para quem vê bastante elétrico. Então, alguns exemplos para mostrar que elas se equivalem a essas regras e que dá certo para a gente determinar se está dentro da frequência cardíaca normal ou não. Tá? Nesse exemplo, se a gente pegar a regra do 1.500, tem 19 quadradinhos, então 1.500 dividido por 19 dá 79.
Se a gente pegar e aproximar aqui para 4 quadradões de 5, a gente vai pegar 300 dividido por 4, 75. Não é uma variação significativa, então escolha o que você preferir, que for mais prático para você. Vou só treinar um pouquinho, então, qual que é a frequência aqui. A gente já viu que esse elétron não é sinusal, né? Não tem onda P, a gente já viu isso lá em cima. Tem um quadradinho e meio, ou tem 8 quadradinhos de 1 milímetro. Né? Considerando 300 dividido por 1 quadradão e meio, 200 de frequência, 1.500 dividido por 8, 187, dá uma variação aí de 15 batimentos, porém, não é significativo porque é para a gente determinar se é normal ou não. É alterado, embora eu acho que eu não precisaria nem contar a frequência para dizer que é alterado esse elétron, mas é só para um exemplo extremo. Nesse aqui, vamos ver inteiro. Tem onda P positiva em D2 EVF? Tem. Tem um complexo QRS após cada onda P? Tem. Frequência cardíaca, 1.500, dividido por 22 quadradinhos, 61. E aqui, 300 dividido por 4, 75. Na verdade, seria 4 ponto alguma coisinha. Mas a gente vê que ainda está dentro do normal, entre 50 e 100 batimentos, tá? Então, esse é um ritmo sinusal, com frequência cardíaca normal. A taquicardia sinusal é um ritmo sinusal, né, daquelas 4 requisitos, o que muda é a última, que a frequência é maior do que 100. Tá? As causas mais frequentes são febre, dor, hipotensão ou hipovolemia, ansiedade, hipertiroidismo, anemia, muito comum em gestante frequentemente taquicárdica, seja por anemia ou por hipervolemia. Exercício físico recente, então, se a gente for ver a regra de eletro, tem que manter o paciente em repouso por 15 minutos, porque ele pode chegar, não dá para chegar, depois de subir a ladeira, para chegar na unidade básica, colocar na máquina e fazer o eletro, porque ele pode vir com uma taquicardia sinusal, porque ele ainda está na fase de recuperação pós-esforço físico. Né? Então, são causas de taquicardia sinusal. Tá? E o eletro da taquicardia sinusal é esse aqui, que a gente vê. Onda P, sim, positiva em D1 e AVF. Tem um complexo QRS após cada onda P. Porém, quando a gente vai calcular a frequência, a gente pega uma frequência maior do que 100 BPMs, tá? Então, a gente vê que entre um RR tem menos de 3 quadradões, né? Tem 2,5, redondeios, qualquer coisa. Tem menos do que 15 quadradinhos entre 2 RRs. Então, a gente tem aqui uma taquicardia sinusal. A taquicardia atrial, ela é muito comum em pacientes com DPOC, CIA, miocardiopatia hipertrófica, estenose mitral, cardiopatia hipertensiva. Tá? Como é que é esse eletro? Tem onda P? Tem. Positiva em D1, negativa em AVF, nesse exemplo. Tá? Mas poderia ser positivo em AVF, negativo em D1, depende de onde está o foco que dispara o primeiro impulso, aquela porçãozinha de células com disparo mais rápido. Tem um QRS após cada onda P? Sim, tem. Tá? Cálculo da frequência. Então, a gente pega regra dos quadradões, 300 dividido por 2,5 ou 1.500 dividido por 13. Eu já contei aqui, já adiantei o serviço. Nos dois casos, acima de 100, uma variação pequenininha. Tá? Eu usei esse cálculo das duas formas para a gente ver que tanto faz, a gente vai conseguir dar o diagnóstico. Tá? Nesse caso, de taquicardia atrial não sinusal. Tá? Podia parar na taquicardia atrial, coloquei o não sinusal para enfatizar, porque a gente tem alteração na polaridade da onda P no AVF. Tá? Fibrilação atrial. É a arritmia mais comum na prática clínica, excluindo o taque sinusal. Ela é caracterizada por múltiplos focos de disparo no átrio, e a frequência atrial ela é desorganizada, a contração atrial ela é desorganizada, e a frequência atrial é de 400 BPM para cima. Então, na prática, a gente vê uma linha de base tremida, algumas derivações a gente vê uma
um tremido mais grosseiro, que é a onda F minúscula de FA, mas basicamente é uma linha de base tremida entre os complexos QRST. Tá? Ele é caracterizado por um ritmo irregular, tá? E por ausência de ondas P. Tá? A gente já teve o encontro que a Ana Cristina falou de FA, então só para, enfim, uma pincelada das principais causas, mas alterações de tireoide, alterações da vida moderna, consumo de álcool, obesidade, tabagismo, uso de drogas estimulantes, miocardiopatia hipertrófica, pós-operatórios, cardiopatia hipertensiva. E está aqui um exemplo desse elétron. Esse elétron a gente já viu lá em cima. Cadê a onda P? Não tem. Então não dá para a gente caracterizar o ritmo sinusal aqui, porque a gente tem ausência de onda P. Fora isso, a gente tem um ritmo, na verdade, ele é arrítmico, ele não é regular. O intervalo RR não é regular. Tá? Exatamente como cada hora um lugar do átrio manda o estímulo, cada hora um passa de local diferente no nó AV, então a gente tem realmente um foco, um elétron com irregularidades entre os RRs. E aí, como é que a gente calcula a frequência cardíaca desse elétron? Também tem várias formas. Eu coloquei uma aqui, a que eu uso, que eu acho que é a mais prática, que é o seguinte. Nesse tipo de elétron, tá, onde o D2 longos tem 25 centímetros, que costuma ser o que a gente, a configuração que a gente tem nas nossas unidades básicas, esse D2 longo, ele levou 10 segundos para ser traçado. Então, a gente conta o número de QRS nessa linha longa do D2 longo, tá? E multiplica por 6. Esse aqui levou 10 segundos, em 1 minuto a gente multiplica e tem a frequência cardíaca em 60 segundos. Só enfatizando, isso só dá certo nos elétrons onde o D2 longo tem 25 centímetros, na velocidade de 25 milímetros por segundo. Tá? Se for outro tipo de configuração de máquina, aí a gente precisa corrigir essa fórmula, tá? Mas isso acaba dando uma boa estimativa de frequência cardíaca do paciente nos ritmos regulares. Na verdade, ele dá uma boa frequência em todos os outros, mas às vezes é mais fácil você dividir por 3 ou ficar contando uma linha toda e multiplicar por 6. Mas se quiser no ritmo sinusal fazer esse cálculo também pode, tá? Um outro exemplo aqui, tá? Então, a gente vê aqui uma linha de base, né? Onda P não tem, a gente vê uma linha de base tremida. Aqui no V1 a gente vê um pouco mais grosseira essa tremulação, pode ter ou pode não ter essas ondas F, tá? Frequência cardíaca, né? Não tem aqui onda P, então não é um ritmo sinusal e nem atrial. É arrítmico, então sem onda P. E arrítmico irregular, a gente provavelmente está diante de uma fibrilação atrial, uma FA. Aqui já fiz deu uma desconfiguradinha, mas enfim, tem 18 batimentos nessa linha, tá? Vezes 6, 108. Então, temos uma FA de alta resposta, uma fibrilação atrial com frequência acima de 100, um ataque arritmia. Aqui, novamente, cadê a onda P? Não tem, né? É um QRS irregular, né? É um ritmo irregular, então, uma fibrilação atrial, frequência cardíaca, esse aqui também, 114 batimentos. Tá? Flutter. Flutter é acho que é o nosso último ritmo aqui para conversar. Ele normalmente é causado por um circuito de reentrada no átrio direito, então o impulso fica rodando no átrio direito. A frequência atrial é por volta de 300, a frequência ventricular habitualmente por volta de 150, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
mais ou menos a cada 2 voltas, passa um impulso. Tá? Geralmente é um ritmo regular, sem ondas P's. A gente vê muitas vezes onda F, essa é uma F diferente daquela que a gente viu na FA. Então, parece uma dentes de serrote, tá? Aquelas pela reentrada. As causas são similares da fibrilação atrial e o que é muito importante, o ritmo ele é regular, tá? Ele não tem onda P, mas ele é regular. Então, a gente procura aqui, a gente não vê ondas P's, tá? A gente não vê ondas P's, a gente vê um ritmo regular, não tem aquela alteração, aquela variação de intervalos entre os complexos RN. Tá? E a frequência cardíaca aqui, que a gente vê aqui nas ondas F, tá? A frequência cardíaca aqui, 1.500 dividido por 14, que dá um pouquinho mais do que 150, ou 300 dividido por 2 quadradões, que dá 150. Tá? Esse eletro aqui, também sem ondas P's, tá? Complexo RR bem regular, tá? Frequência cardíaca, aqui marcando as ondas F's, lá, entrada atrial. A frequência cardíaca aqui está por volta de 100, mas ainda um pouquinho mais de 100, está dando um pouco menos de 3 quadrados. Esse aqui, a onda P, também ausente. Frequência cardíaca aqui aqui a gente consegue ver as ondas F, e a frequência cardíaca aqui a gente tem uma frequência cardíaca abaixo de 100. Tá? Embora o flutter ele normalmente dê um ataque de arritmia, ele pode ter uma frequência cardíaca abaixo de 100. Não é o comum, mas é a exceção, mas existe. Então, qual que é a característica? É uma ausência de onda P, tem as ondas F, é um QRS regular, a distância entre os complexos QRS é regular, e neste caso a frequência cardíaca está por volta de 75. A gente tem programado em um momento um encontro para falar sobre bradiarritmias ou frequências cardíacas menores. Então, essas frequências que dão taquiarritmia podem também dar frequências cardíacas menores. E aí fica suspenso para o próximo encontro. Acho que é isso. A primeira é com relação ao ritmo não sinusal, o ritmo atrial. Do ponto de vista clínico, eu acho que é bem frequente em crianças, né? A gente vê um ritmo atrial não sinusal, pode acontecer, né? Qual que é a implicação clínica? O que a gente tem que investigar? Existe alguma incidência de cardiopatias associadas a um ritmo não sinusal? Ou a gente pode considerar uma variante da normalidade? Em crianças, aliás, sempre que a gente vê um ritmo atrial não sinusal, a gente precisa olhar cardiopatia estrutural. No caso da criança, o mais comum é CIA, que são cardiopatias que dilatam o átrio. Tem algumas outras cardiopatias mais raras, que seria isomerismo, que no caso o paciente basicamente ele nasce sem nó sinusal, ou então ele nasce com 2 nós sinusais, mas os isomerismos atriais, que é uma alteração sistêmica, na verdade, uma necrotaxia, que mais ou menos assim, o bebezinho tem 2 lados direitos ou 2 lados esquerdos. O átrio, o nó sinoatrial, ele é uma estrutura de átrio direito, ele é na desembocadura das cavas, e quando o bebezinho ele tem isomerismo esquerdo, ele não tem nó sinusal, então ele vai ter um ritmo atrial não sinusal, porque o foquinho ali no átrio que for mais rápido vai assumir como marca-passo normal. É uma criança que a gente vê a frequência cardíaca mais baixa, inclusive intraútero. Né? Um bebezinho que intraútero, a gente tem uma frequência por volta de 100, 120. Em alguns casos, que são emergências abaixo de 100, o que intraútero, para um bebezinho, um feto, é muito grave. Alguns
casos, inclusive, de hidropsia e perda fetal. Esse caso, ele é muito raro, eu acho que vai ser difícil chegar na unidade básica sem diagnóstico, porque ele está associado à alteração de válvulas e tudo mais, mas é uma cardiopatia, uma cardiopatia que quase sempre, o isomerismo esquerdo sempre vai dar ritmo atrial não sinusal. E acho que as cardiopatias que dilatam átrio, então, CIA e a que dilata primeiro, acho que eu pensaria nesse como a investigar. Todas as outras vão dar um sopro vascúleo, alguma coisa que tem uma exuberância clínica maior. Na criança tem um outro ritmo sinusal associado ao ritmo respiratório, que eu acho que conversar em outro momento, mas que é normal também, que existe uma variação cíclica dos intervalos RR. Existe uma variação dos intervalos RR, mas isso se repete. Isso pelo ciclo respiratório. É vista em crianças, mas também é vista em adultos pequenos, velhinhas, magrelas, em todo mundo que tem mais ou menos a composição corporal de uma criança, com um tórax com uma dimensão menor, com menos tecido subcutâneo, menos tecido mamário, você pode ver isso. Então, mesmo no adulto, isso também é encontrado. Então, e sempre é fisiológico, é normal. No adulto, um ritmo atrial não é muito frequente, né? Muito frequente. E às vezes o que a gente vê é uma onda B com sobrecarga, né? Então, às vezes a gente vê uma onda B com alteração e maior que 3 quadradinhos, né? Uma fase negativa mais exuberante, que a gente vê principalmente em V1, V2, né? Uma fase negativa que dura mais que um quadradinho e com mais de um quadradinho de amplitude. Então, na verdade, são ritmos sinusais com sinais de sobrecarga atrial. Então, não é muito comum que a gente veja ritmos não sinusais. Só um lembrete, né, que às vezes pode chegar, né, um paciente assintomático ou sintomático com flutter ou FA, lembrando sempre que ele é uma prioridade para avaliação de anticoagulação, né? Investigação de cardiopatia estrutural e subjacente, em geral, acompanham essas duas arritmias aí do adulto, principalmente. As arritmias que a Maria Fernanda falou, as taquicardias sinusais, né? Em geral, não devem ser tratadas por si, porque geralmente são reflexos de alguma outra condição clínica que deve ser tratada, e não a taquiarritmia. Às vezes, no contexto de ansiedade, né, crise ansiosa, transtorno do pânico, né, ele pode ser, a gente pode introduzir o tratamento aí até com um beta-bloqueador, com o LOL, como adjuvante aí ao tratamento com psicotrópico, eventualmente, para controlar os sintomas da ansiedade, né? A própria taquicardia pode melhorar os sintomas de mal-estar associado à taquicardia, mas lembrando que a gente tem que sempre priorizar a causa, o tratamento da causa. E lembrar, né, dos pacientes que chegam com taquicardia sinusal, fadiga, né, sintomas de astenia, de investigar anemia. Né? Às vezes não é muito claro, né? Nos exames físicos, às vezes não aparece esse paciente negro, né? É difícil da gente avaliar a anemia, mas lembrar aí de investigar o paciente com taquicardia, astenia, né? Vozes exploradas. Geralmente uma HB10 já é suficiente para causar taquicardia dos pacientes. Tem mais uma coisa, atenção, que era múltipla linha, é o uso de medicação. Tem algumas medicações que induzem taquicardia sinusal. Então, aerolim, alguns descongestionantes nasais com efedrina, antigripais que tenham cafeína, efedrina. Essas medicações elas também aumentam a frequência cardíaca como consequência, não como uma. Não é algo que o tratamento é basicamente reduzir a dose ou interromper a medicação se for uma medicação não desnecessária, tipo antigripal, troca por outra coisa. Mas algumas medicações induzem taquicardia
sinusal, drogas também podem induzir taquicardia sinusal. E eu não sei, eu já atendi criança que chegou com taquicardia no pronto-socorro, você foi te espremer a história, tinha tomado uma dose até dentro do normal, mais grande, de antigripal, e o moleque estava com, coitado, estava com intoxicação adrenérgica mesmo. Então, mesmo que você não tenha prescrito, questione, porque existe automedicação. Todo mundo acha que antigripal é mais ou menos igual chá, tá tudo bem tomar em casa. Com relação a essas medicações aí que são aí de uso livre, né, que não precisam de receita para serem compradas, mesmo adultos, numa dose adequada, né, desses antigripais, pode reduzir a arritmia. Pacientes são mais sensíveis, né, aos efeitos do simpático mimético ou do descongestionante nasal. Tem um monte de bomba de academia também. Termogênicos, né? Então, lembrar aí dessas medicações antes de pensar que é uma taquicardia ou uma arritmia, né? Então, investigar isso. Outra situação que não é o mais comum, né, mas pode acontecer, é o hipertireoidismo, né? Às vezes, mulher aí na faixa dos 30, 40 anos, super jovem, lembrar de procurar sinais aí de hipertireoidismo, né, alteração do sono, perda de peso, associada aí à taquicardia, às vezes hipertensão também, investigar aí doença da tireoide, tá bom? Só lembrar também que a gente tem, dentro da playlist do mapeamento de cardiologia, a gente já tem uma discussão de taquicardia e arritmias instáveis, em contexto de emergência, na unidade básica de saúde. Vai encerrando aí a nossa atividade de hoje. Agradeço a presença de todos, se vocês puderem responder aí da questão. E a gente pode disponível o link do vídeo para quem não pôde assistir agora, tá bom? E espero vocês até semana que vem, tá bom? Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia.